Hi guys, vamos continuar então com a aula de fonética. Tem estudado? Gente, se não estudar, não adianta. Não adianta. Tem que ler, reler, tentar gravar. É melhor você decorar 20, 30 regras do que você decorar 12 mil palavras. Você precisa de 12 mil palavras para falar um bom inglês. Quer dizer, nem tudo tem que ser de bandeja, né? Fosse assim, todo mundo falaria inglês. Eu estou facilitando o máximo que eu posso, porque algumas pessoas falam, mas é muita regra para decorar. Ué. Ou você decora 30, 40 regras, ou você vai ter que estudar inglês na decoreba. E por isso que as pessoas fazem 10 anos de inglês e nunca falam inglês. Bom, vamos lá. O grande problema mesmo do alfabeto inglês são as vogais, tá? Então vamos para a letra A. A letra A vai ter 4 sons diferentes. Um deles é A, mas os outros 3 não são A. Palavras com a letra A mais R, que não tem a E na mesma... Lembra que o E é a letra mágica? Tem que guardar isso. Palavras com A mais R, pode ter qualquer letra no meio, não importa. Só não pode ter o E. Então, guarda assim. A mais R sem E, o som do A é A mesmo. Ma, scar, star, ba, ca, far. Muito fácil, né? Agora, imagine essas mesmas palavras que tem o E. Palavras com A mais R e E, o som do A será E, bem agudo. Mer, quer, scare, stare, bear, care, spare, dare, compare, fair. Gente, não é difícil fazer isso, você só tem que guardar. Quanto que o A vai ser A mesmo? Pode ter qualquer letra, qualquer outra letra, só não pode ter o E. O A é A mesmo. Se tiver o A com E, não importa a letra do meio, o A será E. Só uma observação, nesse caso aí de me, scare, stare. A única exceção é o verbo to be, are, A-R-E. Que embora tenha um E, você lê are, tá? You are e não you were. É a única exceção, eu não coloquei aí. Vamos para o terceiro som da letra A. Já vimos que a letra A pode ser A, que a letra A pode ser E. Vamos ver agora quando que a letra A pode ser EI. Palavras com a letra A, mais qualquer consoante, exceto R, mais E, na mesma sílaba, o som do A será EI. Então, vamos resumir isso. Você tem A mais E, só não pode ter o R agora. O A será EI. Quem? Eu não vou ler todos os exemplos, que não precisa. Sabe ler um, gente? Você sabe, é aquilo que eu falo. Eu estou ensinando vocês a ler inglês. Por exemplo, vocês não conhecem essas palavras aqui. Mas se o A tem som de E, então, ó. Cane, crane, same, lame. Entendeu? Não tem segredo. Make, vase, lake. Não tem segredo. Ok? Vamos para o quarto som. Mas as palavras com E, que não tem o E na mesma sílaba, o som do A será E. Então vamos guardar assim. A sem E tem som de E. Então são 4 sons que nós vimos. Vamos aos exemplos. A sem E tem som de E. Can. Se eu colocar um E aí, fica cane. Ran. Sam. Esse mesmo Sam, que foi a última regra que a gente viu. Se colocar um E aí, vira same. Entendeu? Dan, lan, cam. Nesse cam, se eu colocar um E, fica came, que é o passado do verbo come. Entendeu? Gente, não tem segredo. Não tem segredo. Van, que as pessoas chamam van. Nós temos que aprender a ler o inglês como os nativos. O A não tem som de A, exceto quando for A com R. Lembra? A com R é A mais R é A mais E sem R é E, e A sem E é E. Então, man, class, mass, fat, pass, e assim vai. Ok? Próxima regra. Regra 10. Já muda não tem nada a ver com vogal, tá? Nunca se lê a letra D se ela for a última letra. Eu não sei se eu falo mais à frente, porque está escrito há tanto tempo e eu estou sempre renovando as regras, inovando.
e adicionando coisas. Mas pode anotar aí, não só o D, D, G e E, que eu já falei, né? Letras que nunca se lê no final de uma palavra, D, G, E e T. Então, nesse caso, estou falando do D. O D no final não tem som. Então, é cold, não é cold. É bold, não é bold, ok? Whole, land, e assim vai. Tá bem? Ó, na primeira linha, a última, thousand, aí aplica aquela regrinha do TH no final. Thousand, que põe a língua entre os dentes. E o D é mudo, thousand. Observação. Mesmo se colocar um sufixo, lembra que o sufixo é uma palavrinha, ou uma letra, ou duas letras, que você coloca no final da palavra. Isso é um sufixo. Mesmo se colocar um sufixo no final dessas palavras, o D vai continuar mudo. Então, cold é frio, e mais frio é colder. Claro que eu posso falar colder, tá? Não tá errado. Mas lembra que nós temos que soar como nativo. Colder, older, bowler, shoulder. Legal, né? Agora vamos falar da outra, que é o G. Que eu comentei, né? É que eu pus separado, mas enfim. Nunca se lê a letra G no final de uma palavra. Essa letra sempre será muda. Going, singing, working, speaking, reading. Olha o D virando R. Reading, que é a primeira regra, lembra? Muito bem. Dá para fazer mais uma regra para completar os 7, 8 minutos. Os verbos regulares em inglês, nós vamos aprender na aula de gramática, que eu acrescento ed ou um e no final para formar o passado dele. Só que esse ed vai ter som de T. Na verdade, ele vai ter 3 sons. Então, depois a gente vai ter que fazer uma aula sobre isso. Então, eu vou falar dessa regra, mas na verdade o ed tem 3 sons diferentes, né? Que é o caso de loved, danced, liked, happened e assim vai. O verbo regular terminado em T ou D, que é essa regra que eu falei aí, que eu vou falar depois, ele tem som de t, wanted, watched. Na verdade, o watch primeiro, né? Watched, wanted, needed. O need se pode juntar com som de R e assim vai. Então, a regra 12, eu tenho que fazer um vídeo separado para falar da regra 12, porque é verbo regulares, tem 3 sons específicos, ok? Vamos por mais uma regra aqui, que eu quero ver se mais uma aula a gente acaba a fonética. As letras OW em inglês, gente, ela vai ter som de O. Nunca se vai ler como O. Lembra? Uma coisa é importante. Se você não souber ler uma palavra, mas nunca leia do jeito que está escrito, tá bem? Não é sal, não é lau. AW tem som de O. Só, ló, pó, dró, lon, don, pon. Sabe qual é a regra? O W não tem som. Pronto, simples assim. As letras EW tem som de U. Um U com biquinho de francês, tipo bonjour. New, não é new. Blue, flu, through, ao TH, língua entre os dentes. Grew, do e new. Ué, mas a última é igual à primeira, teacher? Sim, a última é igual à primeira. Vamos explicar por quê que é new. Então, coloca mais uma regra aqui. Então, vamos lá. Não se lê a letra K antes de N. Por isso que o verbo know se lê know. Por isso que o passado dele é knew. Não lê o K, ok? No, not, knock, night. Esse night é cavaleiro. Se lê como se fosse noite, porque o K antes de N é mudo. E aí, para encerrarmos essa regra, essa aulinha que ficou um pouco longa, mas pelo menos já matamos aí quase todas as regras. As letras IGHT em inglês, você vai ler como I. O GH não tem som. Night, sight, fight. Na verdade, o G, o H e o T você vai comer os 3. Night, sight, fight, might, right, light, bright, night, cavaleiro. Ok? Vou ver se mais uma aula de fonética. Então essa é a parte 3. Mais uma
para a gente concluir a aula de fonética e vocês estudarem para começar a entrar na parte gramatical e vocês vão ler junto comigo, ok? Bons estudos!